Eu estou pregando para jovens que Deus disse: eu vou colocar no rio. Eu estou pregando para jovens que o maior desejo de Satanás era te ver agora dentro de uma boca de fogo. Eu estou pregando para jovens que papai marcou e escolheu e vai estar no rio fazendo minha obra. Eu vou colocar valores dentro deles. Eu vou colocar pedras preciosas dentro deles. Seja bem-vindo, firmado na palavra de Deus. A mensagem já vai começar. Prepare seu coração. Deixe seu nome e pedido de oração nos comentários. Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Para nós é uma alegria estar cooperando neste culto de agradecimento a Deus, onde a juventude está servindo a Deus com este culto de agradecimento. Queridos irmãos, quantos trouxeram a palavra do Senhor? O Senhor nos direcionou a um texto e eu quero compartilhar com a igreja esta noite, que se encontra no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, o seu capítulo de número 47. Nós estaremos fazendo menção a partir do versículo de número 1. Quantos encontraram, me confirme dizendo amém. Amém. Que nos diz assim a palavra do Senhor: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis-me que saía águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos artérios ou tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pela cintura. E mediu mais 1000 e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual eu não podia atravessar. Queridos, dobre a sua atenção para mim, por gentileza. Em rápidas palavras, eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração para a igreja do Senhor. É interessante nós observar acerca do profeta Ezequiel, filho do sacerdote Uzi, que serviu a Deus por muito tempo em Israel. Ezequiel fazia parte dos cativos que foram levados para a Babilônia. E todos nós sabemos que a invasão babilônica em Israel teve 3 períodos. O primeiro período, os babilônicos invadem Jerusalém, levam Daniel, seus companheiros, só pessoas da realeza. Na segunda invasão, os babilônicos levam Ezequiel e entre 10.000 homens. E na terceira invasão, já no domínio de Nabucodonosor, eles invadem Jerusalém, destrói as portas, destrói os muros, e é neste período em que Ezequiel está sendo levado cativo para a Babilônia. Quando Ezequiel chega na Babilônia,
possivelmente, quando Ezequiel é tirado cativo de dentro de Israel, possivelmente ele tivesse 28 anos de idade. Quando ele chega na Babilônia, possivelmente ele tenha feito os seus 30 anos. Ele ainda não exercia o ministério de sacerdote. Posteriormente, ele também exerceria seu ministério de sacerdote por ter seu pai como sacerdote. Quando ele chega na Babilônia, ele passa a residir perto das margens do rio Quebar, juntamente com os demais cativos. E é neste ano que possivelmente ele tivesse completado 30 anos, que Deus decide aparecer para Ezequiel. E Ezequiel vai ter o primeiro contato com Deus. Ezequiel vai ter a primeira experiência com Deus. Ezequiel vai ter uma visão como se uma teofania, como se uma manifestação de Deus. Ezequiel vai ter uma visão bastante interessante, dentre tantas visões que ele tem, revelações dentro do seu livro. Ezequiel vai ver 4 seres viventes com 4 rostos diferentes. Ezequiel vê a face de um leão, Ezequiel vê a face de um boi, Ezequiel vê a face de um homem e Ezequiel vê a face de uma águia, figura dos 4 evangelhos do Novo Testamento, porque em Mateus tem rosto de leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Marcos tem rosto de boi, porque Jesus veio para servir. Lucas tem o evangelho de Lucas tem rosto de homem, porque Jesus é o homem perfeito. E João, o evangelho de João tem rosto de águia, porque Jesus é Deus e está acima de todas as coisas. Ezequiel vai ter também uma visão das estranhas rodas, que girava dentro de outras rodas e se movia conforme o Espírito lhe conduzia. Ele vê que dentro destas rodas havia muitos olhos, e acima destas criaturas havia uma cúpula, e acima da cúpula havia um trono, e acima do trono a semelhança de um homem, que olhou para Ezequiel e disse: põe-te de pé, que eu falarei contigo. É a partir daqui, irmãos, é a partir daqui que nasce o ministério profético de Ezequiel dentro da Babilônia. Deus decide tirar Ezequiel como cativo de Israel para implantar ele dentro da Babilônia, para lhe usar no ministério profético. Dentre tantas visões e revelações que o profeta vai ter, uma das visões, uma das revelações mais conhecidas deste livro é no capítulo 37. E quando chega o capítulo 37, Ezequiel diz assim: e a mão do Senhor me levou a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. A mão de Deus leva Ezequiel para dentro de um vale, para profetizar dentro de um vale. No capítulo 37, Ezequiel está no vale. No capítulo 38, Ezequiel está no vale. No capítulo 39, Ezequiel está no vale. Quando chega o capítulo 40, a mesma mão que havia levado Ezequiel para dentro de um vale é a mão que leva Ezequiel para cima de um monte. E nesse monte havia um templo. Ezequiel entra neste templo pela porta do sul. Ezequiel entra neste templo pela porta do norte, pela porta do norte. E por que Ezequiel entra no templo pela porta do norte? Porque Deus havia dito ainda neste capítulo que todos os povos que viessem prestaram a solenidade, prestaram adoração a mim, ele entraria pela porta do norte. Ezequiel entra no templo pela porta do norte no capítulo 40,
E no capítulo 41, Ezequiel está no templo. Capítulo 42, Ezequiel está no templo. Capítulo 43, Ezequiel está no templo. Capítulo 44, Ezequiel está no templo. Capítulo 45, Ezequiel está no templo. Capítulo 46, Ezequiel sai de dentro do templo pela porta do oriente. Ezequiel havia entrado no templo pela porta do norte e saiu pela porta do oriente. Algumas pessoas não entendem isso, mas Deus estava dizendo que todos aqueles que vêm para prestar um culto nunca vão sair da mesma forma. Eles entram pela porta do norte e saem pela porta do oriente. Agora, quem vem para um culto como esse, irmão, dá nota em quem vem pregar, dá nota em quem vem cantar. Quem vem para um culto como esse, vê o movimento, vê como está, vai sair da mesma forma. Agora, quem veio para adorar, quem veio para prestar verdadeiramente um culto a Deus, se prepare, porque essa é a noite do divisor de água na tua vida. Só que olhe para mim, quando chega o capítulo 47, a mão que havia colocado Ezequiel dentro do templo agora tira ele e dá uma volta e coloca ele de frente da porta que ele havia entrado. E ele percebe algo estranho. Ele vê que havia debaixo do limiar do templo um rio de águas torrentes que estava saindo de debaixo do limiar. E este rio, irmão, no âmbito literal, este rio é o rio da vida, é o rio que fluirá do trono de Deus e do Cordeiro, que purificará as águas do Mar Morto. Só que no âmbito simbólico, este rio é o Espírito Santo. Jesus disse em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios fluirá de dentro de si. Só que no âmbito alegórico, este rio é o nosso ministério, é a nossa caminhada, é a nossa vocação, é a nossa chamada. E é dentro deste âmbito alegórico que eu quero compartilhar com os irmãos algumas peculiaridades desse texto que Deus confiou a mim para transmitir para os irmãos. É dentro deste âmbito da vida cristã, da chamada, que eu quero compartilhar. Ezequiel está dizendo: eu vi um homem que saía de dentro do templo com um cordel de medir na mão. E quem é esse homem que Ezequiel está vendo? Ezequiel está vendo uma teofania de Deus. Alguns dizem que a teofania é uma pré-existência de Cristo. Mas quem é esse homem que Ezequiel está vendo? Esse homem que Ezequiel está vendo era o mesmo que estava no pé de Jericó, quando Josué olhou e disse: és um de nós ou um dos nossos adversários? Ele disse: eu sou capitão dos exércitos do Senhor. Quem é este homem que Ezequiel está vendo? Este homem que Ezequiel está vendo é o mesmo homem que, quando pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogaram na fornalha e ficaram olhando, perceberam que tinha mais um e disseram: tem mais um, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é este homem que Ezequiel está vendo? Este homem que Ezequiel está vendo é o mesmo homem que disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Este é o homem que Ezequiel está vendo. Só que Ezequiel vê, pastor, que este homem está com um cordel de medir, e este homem mediu 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros, e de Ezequiel diz assim: e ele me fez passar águas que estavam no tornozelo. Ezequiel diz mais uma vez: ele mediu mais 1000 e me fez passar águas que estavam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar águas que estavam na cintura.
interessante o que Ezequiel está dizendo, porque Ezequiel está dizendo: ele me fez passar. É como se Ezequiel não quisesse atravessar. É como se Ezequiel não quisesse mergulhar, porque se ele quisesse, a expressão seria outra. Ele poderia muito bem ter dito: eu passei. Ele mediu, eu passei. Só que Ezequiel está dizendo: ele me fez passar. Talvez Ezequiel estava dizendo: eu tinha outros planos, mas ele me fez passar. Eu tinha outros objetivos, mas ele me fez entrar. Eu tinha outros planos, mas ele me fez entrar. Talvez se você perguntar qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer obreiro, talvez se você perguntar para ele qual eram os teus planos, ele diria: rapaz, meus planos era ser um médico, ser um advogado, ser isso, ser aquilo, mas ele me fez entrar no rio. Ele te fez entrar no rio. Talvez se fosse por você, você não queria. Talvez se fosse por você, você não aceitava. Mas como é Ele que te colocou. Alguém está dizendo, mas não sabe cantar, mas foi Ele que colocou. Alguém está dizendo, mas não sabe pregar, mas foi Ele que colocou. Alguém está dizendo, mas não sabe reger direito, mas foi Ele que colocou. Canta desafinado, mas foi Ele que colocou. Prega e quando prega erra, mas foi Ele que colocou. Eu estou pregando para pessoas aqui que não valia nada. Eu estou pregando para pessoas aqui que já era para estar debaixo de 7 palmos de terra, mas antes do diabo efetuar o que ele queria, papai te colocou no rio. Eu não sei se tu se incomoda com isso, mas pega na mão do teu irmão, pega na mão dele e diz assim: eu não sei o que Deus viu em você, mas achou graça e diz: vou colocar no rio para fazer a minha obra. Aleluia. Ele te fez entrar. Ele te fez entrar, independente dos poréns que você tenha, independente dos erros que você tenha, independente das fraquezas que você tenha, o diabo vai se utilizar dessa fraqueza para explorar você. Mas não se preocupa, porque papai já te colocou no rio. Independente dos porém, você está no rio. Independente das fraquezas, você está no rio. Eu não estou pregando para perfeitos aqui, porque só perfeito só vai ter na glória. Eu não estou pregando para super crente, para super homem, porque isso é só em filme. Eu não estou pregando para Mulher Maravilha, não. Eu estou pregando para seres humanos que são limitados à fraqueza. Eu estou pregando para seres humanos que erram, mas só que tem um porém: eu estou no rio de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Meu Deus pegou um jovem que estava afundado nas drogas e alguém olhava para ele e dizia: não vai passar de 18 anos, porque a forma que ele andava dizia que ele ia ser, ainda dentro do ventre da barriga. A mãe apontou o dedo e disse: eu estou esperando o próprio capeta. E alguém dizendo: não vai ser nada, não vai prestar para nada. Comecei nas drogas, comecei na prostituição, e alguém dizendo: não vai passar de 18 anos, mas com 14 anos papai disse: vou te botar no rio, vou te colocar no rio. Eu estou pregando para jovens que Deus disse: eu vou colocar no rio. Eu estou pregando para jovens que o maior desejo de Satanás era te ver agora dentro de uma boca de fogo. Eu estou pregando para jovens aqui que o maior desejo do diabo era te ver agora com a cara cheia de cachaça na vida das drogas. Mas aqui não, Satanás. Eu estou pregando para jovens que papai marcou e escolheu e vai estar no rio fazendo minha obra. Eu vou colocar valores dentro deles, eu vou colocar pedras preciosas dentro deles. Eita, que eu estou sentindo ele aqui na casa. Quantos estão sentindo comigo? Deixa eu ver. Oh, aleluia.
rio de Deus. Você está no rio de Deus. Aleluia! E o maior objetivo do diabo é te tirar do rio. O maior objetivo do diabo é te arrancar desse rio. E para ele arrancar você do rio, ele lança proposta. Ele lança proposta para te arrancar, para te tirar desse rio. O mundo está lá fora, está dizendo: vem para cá que tu vai se dar bem. Vem para cá que a vida é melhor. Vem para cá que tu vai viver segundo os teus desejos, segundo as tuas vontades. Vem para cá que o caminho é largo. Mas papai me trouxe lá de Puxinanã para dizer: fica que eu vou te honrar. 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 Talvez tem jovens aqui que está vendo a porta aberta para pecar. Talvez tem jovens que ele está envolvido. Há muitos jovens que estão preferindo pecar, preferindo errar. Mas você fechou a porta do coração. Você fechou a porta da tua alma e disse: aqui o pecado não entra. Aqui o pecado não entra. Eu estou no rio de Deus. Eu nem ia falar isso, irmão, mas caiu aqui agora. Deixa eu lhe dizer: aquele que te fez entrar é aquele que te mantém de pé. Aquele que te fez entrar é ele que sustenta a tua mão e diz: se tu for fiel a mim, eu vou andar lado a lado contigo, ombro a ombro, vou segurar na tua mão. Aquele que te fez entrar é ele que te sustenta. Talvez você já passou por tanta dificuldade e por tanta luta, mas olha onde tu está. Talvez você já encarou tanta proposta, já suportou tanto embate na tua vida, mas olha onde você está, de pé. E o maior objetivo do diabo era que você caísse na primeira cilada que ele armou. Só que ele quebrou a cara, porque o laço foi quebrado e você está aqui de pé, de pé, de pé, de pé. Aleluia! Oh, Jesus. Só que olhe para mim. Ezequiel está dizendo: ele mediu 1000 côvados. Ezequiel andou 1000 côvados. Você vê Ezequiel dizendo que anda 1001, 1002? Não. Ezequiel está sendo fiel à medida daquele que está medindo. Ele mediu 1000. Ezequiel disse: eu andei 1000. Como o varão percebeu que Ezequiel foi fiel nos 1000, aí o varão disse: então vou aumentar mais 1000. Quando o varão percebe que Ezequiel foi fiel nos outros 1000, aí o varão diz: já que ele foi fiel, eu vou aumentar mais 1000. Se você for fiel à medida do varão, ele vai aumentar o nível do teu ministério. Se você for fiel àquele que te chamou, ele vai aumentar o nível do teu ministério. Ele vai aumentar o nível da tua profissão. Ele vai aumentar o nível da graça na tua vida. Se você for fiel àquele que te chamou, se prepare, porque Deus vai fazer na tua vida coisas que ele ainda não fez na vida de outros. Se você for fiel à medida do varão, Deus vai te colocar em lugares que ninguém da tua família chegou. Se você for fiel àquele que te chamou, Deus vai te usar de uma forma poderosa. Aí alguém está dizendo: mas eu não tenho influência, ninguém me conhece, moro lá dentro do sítio, ninguém me vê. Mas se tu for fiel àquele que te chamou, se prepara, porque ele abre porta onde não tem parede, ele levanta gente grande para te usar. Seja fiel àquele que te chamou, seja fiel àquele que te escolheu, seja fiel àquele que te escolheu, porque ele poderia escolher alguém melhor, mais bonito, mais eloquente do que você, mas ele te escolheu. Então seja fiel àquele que te chamou. Eu sinto Deus aumentando o nível de relacionamento com alguém aqui. Eu sinto Deus aumentando o nível de intimidade com alguém aqui. O Senhor está vendo a fidelidade da tua vida. O Senhor está vendo a sinceridade do teu coração. E por causa desta fidelidade, Deus está dizendo: eu estou aumentando o nível. Eu estou aumentando o nível. Eu estou aumentando o nível.
Eu estou aumentando o nível. Eu estou aumentando o nível. Eu estou aumentando o nível. Eu estou aumentando o nível. Eita Deus! Quem vê você, se prepare, porque não vai te conhecer mais. Você vai chegar na faculdade, na universidade, alguém vai olhar, mas eu não estou lhe conhecendo mais. Você está diferente. Você vai dizer: papai aumentou o nível do relacionamento. Há uma graça aqui nesta noite. Há uma graça de Deus aqui esta noite. Só que olhe para mim. Segura essas horas, Jesus. Olha para mim. Ezequiel chega a um ponto que ele percebe que não dá mais para nadar. Não dá mais para ir adiante. Enquanto as águas ainda estavam na cintura, dava para ele andar. Só que ele percebe que o varão aumenta mais o nível. E ele vai dizer: não dá mais para andar, porque só dava para passar nado. Então isso implica dizer que ele não sabia nadar. Ele percebe que ele chega em um ponto que ele não dá mais para ir além. E o varão passa na frente dele e não vem buscar ele. Algumas pessoas olham para esse texto, o pastor diz que Ezequiel mergulhou, diz que Ezequiel passou, só que Ezequiel não atravessa. Ezequiel não atravessa o rio. Se você olhar detalhadamente, Ezequiel não atravessa, porque ele olha para o ponto que ele está e ele percebe que as águas cresceram e não dá mais para ele nadar. E o varão passa na frente dele e não vem mais buscar ele, porque enquanto o varão estava empurrando ele estava indo. Enquanto o varão estava dizendo: vai Ezequiel, segurando na mão de Ezequiel, Ezequiel estava indo. Só que chega uma hora que o varão vai da frente. Era como se o varão estivesse dizendo para Ezequiel: Ezequiel, até aqui eu te ajudei, só que a decisão agora é tua. Até as águas do tornozelo quem te trouxe foi eu. Até as águas do joelho quem te ajudou foi eu, Ezequiel. Só que agora a escolha é tua, Ezequiel. A decisão é tua, Ezequiel. E deixa eu lhe dizer uma verdade: no rio de Deus não dá para viver pela metade. No rio de Deus não dá para viver uma vida no superficial. O próprio Jesus disse para uma das igrejas da Ásia Menor: ou você é quente ou você é frio, porque se for morno eu vou vomitar na minha boca. Não foi palavras nossas, foi palavras do próprio Deus. No rio de Deus não dá para dar glória aqui, chega lá fora está chamando palavrão. No rio de Deus não dá para você ser vaso aqui e chegar lá fora ser vazia. No rio de Deus não dá para você chegar aqui e falar em línguas estranhas, marchar no poder e lá fora está abrindo o coração para o pecado. No rio de Deus ou você mergulha ou não mergulha. E o desejo de Deus é que você mergulhe. O desejo de Deus é que você vá além. Desse jeito. Fala para teu irmão assim: ainda queres? Ainda queres? Como o varão percebeu que Ezequiel não ia, a Bíblia diz que o varão pegou na mão de Ezequiel e levou ele para a margem. O varão disse: já que tu não quer ir, então volta para a margem. Já que você não quer ir além, então volta para a margem. Ezequiel está dizendo: mas as águas cresceram, não dá, colocando dificuldade. E o varão dizendo: vem Ezequiel, mergulhe Ezequiel. E Ezequiel dizendo: não dá, Senhor, as águas cresceram. E o varão dizendo: ora mais um pouco, Ezequiel. Se entrega mais um pouco, Ezequiel.
Ezequiel. E alguém está dizendo, alguém está implantando impossibilidade, está dizendo, não dá, Senhor. E o Senhor está dizendo, vem mais para perto, Ezequiel. Vem mais para próximo de mim, Ezequiel. Porque quanto mais você estiver perto de Deus, mais longe você vai estar do pecado. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais parecido com Ele você está. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Quanto mais perto de Deus você estiver, pode tentar de várias formas te derrubar, te arrancar. Pode tentar de várias formas o pecado vir dizer, eu vou derrubar, eu vou acabar com a vida dele. Não vai conseguir. Por quê? Porque eu estou perto daquele que me chamou, eu estou próximo daquele que me chamou. O diabo já veio pela direita, pela esquerda, por frente e por trás, dizendo, eu vou derrubar, vou destruir, vou acabar com a vida dele. Mas toda vez não me encontra, sabe por quê? Porque quem está perto de Deus, Deus diz, eu vou te esconder debaixo das minhas asas. O varão percebe que Ezequiel não vai, então o varão pega na mão de Ezequiel e leva ele para a margem. Porque tem uma geração por aí que está preferindo ficar na margem do que mergulhar. Tem uma geração por aí que está preferindo ficar na margem do que mergulhar, porque ficar na margem é uma vida no superficial, não tem preço, não tem dor. Só que para mergulhar tem preço, para mergulhar tem dor. Tem gente que está preferindo ficar na margem e vivendo uma vida como quer, de acordo como quer, vivendo segundo os teus desejos, segundo as suas vontades. Mas eu acredito que eu estou pregando para jovens aqui em Tatuba, que não vai ficar na margem. Eu estou pregando para jovens aqui que não vai ficar na margem, vai além, vai além, vai além das suas forças. Certo homem estava pregando, se não me falha a memória, acho que foi Charles Spurgeon. Ele estava pregando na igreja quando ele disse assim: o mundo ainda não viu e nem conheceu o que pode Deus fazer através de um homem. Quando um jovem lá no final da multidão recebeu a palavra, foi para dentro de casa, fechou a porta e disse: Senhor, eu quero ser esse homem que o Senhor está à procura. Deus se utilizou da vida dele e ele foi um dos maiores ganhadores de alma da sua época. Deus está à procura de alguém que vá mais além. Deus está à procura de alguém que rompa as suas limitações e vá além. Se você romper além das tuas forças, se prepara no que Deus vai fazer na tua vida. Fica em pé em nome de Jesus, que eu já termino por aqui. Fica em pé, fica em pé. Olha para mim. Talvez, sabe por que Ezequiel não quis mergulhar? Porque se ele mergulhasse, ele sabia que ele ia ser conduzido pelo rio. Ele sabia que ele ia perder a sua autonomia. Porque uma coisa é as águas estar aqui. Quando as águas ainda estão na cintura, dá para voltar. Quando as águas ainda estão na cintura, dá para retroceder. Mas quando mergulha em águas correntes, não dá mais para voltar. Ezequiel sabia que a partir do momento que ele mergulhasse, ele não ia andar mais com seus próprios pés. E para você que já mergulhou, vai uma notícia para você: não dá mais para voltar, porque o rio não te deixa mais voltar. Não dá mais para voltar, se prepara. Não dá mais para voltar, porque o rio que tá, o rio que você mergulhou é ele que te conduz. Papai está dizendo: não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar.